Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 2. Capítulo 3. Uma testemunha inesperada. Faltava apenas um dia para a reunião entre Sudou e a classe C com a cooperação de Horikita e o testemunho de Sakura, bem como as ações de Kushida e Hirata. Toda a nossa classe se sentiu animada e corajosa. Você poderia dizer que estávamos unidos. No entanto, era óbvio que não tínhamos evidências firmes e irrefutáveis, e ainda seria difícil provar a inocência de Sudou. Nossa deliberação decidiria o resultado. Cara, está muito calor hoje. Nunca pensei mais sobre o aquecimento global do que quando saí de um prédio com o ar-condicionado funcionando. Considerando que provavelmente sofreria todos os dias até agosto, meu ânimo permaneceu baixo. No momento em que deixei o saguão do meu dormitório, o ar quente e úmido me agrediu. Enquanto suportava a dor da pele em chamas, percorri o caminho para a escola ladeado por árvores verdes e frondosas. Porém, algo estava diferente hoje. Havia algo no quadro de avisos no patamar da escada, um pouco na frente dos cubículos de sapatos. Um papel no quadro dizia que eles estavam procurando alunos com informações relacionadas a Sudou e a classe C. Claramente, alguém estava tentando ajudar. Agradecemos sinceramente, porque nem sequer tínhamos pensado em tomar essas medidas. Essa pessoa misteriosa era voltada para a ação. Além disso, embora o próprio sinal possa ter parecido um esforço fraco, o autor também escreveu que estaria disposto a dar pontos a informantes úteis. Nesse caso, mesmo os alunos apáticos prestariam atenção. Ao ler a mensagem, fiquei bastante impressionado. Bom dia, Ayano Koji-kun. Ishinose gritou atrás de mim. Ela deve ter acabado de chegar. Eu vi o jornal no quadro de avisos. Você postou. Ishinose se juntou a mim para olhar o quadro. Ela parecia profundamente interessada. Eu vejo. Portanto, existe esse método também. Não foi você. Eu pensei que certamente essa era sua estratégia. Isso foi provavelmente ele está aqui. Bom dia, Kanzaki-kun. Ishinose ergueu a mão e sinalizou para um aluno solitário. O menino percebeu Ishinose e se aproximou de nós com passos silenciosos. Você colocou isso, Kanzaki-kun? Sim. Eu fiz e postei na sexta-feira. Há algo de errado? Não. De modo nenhum. Meu amigo aqui só queria saber quem fez isso. Vou apresentar vocês dois. Kanzaki-kun da classe B, este é Ayano Koji-kun da classe D. Prazer em conhecê-lo, Kanzaki. Seu comportamento era rígido, mas ele parecia ser um estudante sério. Ele era alto e esguio. Um menino bonito, mas de um jeito diferente de Hirata. Peguei sua mão estendida. Como vai, Kanzaki-kun? Você conseguiu algo confiável? Infelizmente, não recebi nenhuma informação útil. Entendo. Bem, que tal olharmos para o quadro de avisos? No quadro de avisos, você colocou outro pôster e Ishinose exibia um sorriso fino, indicando que era outra coisa. Você já deu uma olhada na página inicial da escola. Há um quadro de mensagens. Solicitei que as pessoas dessem informações lá. Eu disse que se alguém testemunhou um incidente violento em nossa escola, gostaria de ouvir sobre isso. Depois que ela disse isso, Ishinose nos mostrou a tela de seu telefone. Mostrava uma mensagem em busca de testemunhas, bem como uma contagem do número de pessoas que a viram. O número exibido ainda estava na casa das dezenas, mas era muito mais eficiente do que perguntar diretamente às pessoas. Além disso, a mensagem postada na página inicial ofereceu indenização a testemunhas e pessoas com informações úteis. Com relação às coisas sobre pontos, não se preocupe. Nós apenas decidimos fazer isso por conta própria. Além disso, provavelmente será difícil para nós obter novas informações agora. Qual é o problema? Parece que acabei de receber 2 mensagens sobre a postagem. Pode haver um pouco de informação. Ishinose verificou o seu telefone para confirmação. Depois de ler as mensagens,
Um leve sorriso apareceu em seu rosto. Bem assim. Ela me mostrou seu telefone para que eu pudesse ler a mensagem por mim mesma. Parece que um dos meninos da classe C, Isizaki-kun, era um delinquente no ensino fundamental. Ele era bom em lutar e aterrorizava os habitantes locais. Um garoto de sua cidade natal provavelmente vazou isso. Interessante, Kanzaki murmurou, também lendo a mensagem. Assim como Kanzaki, achei a informação bastante interessante. Todo mundo presumiu que os 3 alunos que Sudou lutou eram crianças normais. No entanto, se eles também fossem encrenqueiros, a história era diferente. Quanto aos outros 2, ser jogadores de basquete significava que eles provavelmente tinham boas habilidades motoras. No entanto, Sudou havia virado o jogo e vencido todos eles, sem ser atingido nenhuma vez. Eu não pude deixar de sentir que havia algo anormal nisso. Kanzaki-kun, o que você acha? Talvez eles tenham deixado Sudou bater neles de propósito. Se os 3 quisessem armar uma armadilha para Sudou, a história faria todo o sentido. A conexão parece natural. Sim, eu também acho. Eu sabia que você descobriria, Kanzaki-kun. Ótimo trabalho. Se pudermos verificar essas informações, poderemos estar um passo mais perto de provar a inocência de Sudou-kun. Mas o que temos ainda está muito fraco, não é sim? Mesmo se conseguíssemos convencer as pessoas com essa nova evidência, estaríamos realmente apenas na metade do caminho. O fato de ter sido uma luta tão unilateral definitivamente coloca muita pressão sobre nós. Sudou provavelmente não gostaria de assumir parte da culpa ao lado dos outros. Nenhuma das partes queria ser responsável por esta situação. No entanto, se obtivéssemos o testemunho da classe D, nossas chances provavelmente seriam de 6-4, ou talvez 7-3. Não podemos dizer nada ainda. Eu escondi o nome de Sakura já que ainda estávamos negociando. Entendo. Existe algum motivo para isso? Como toda a situação Sakura era bastante delicada, evitei explicar em detalhes. Afinal, ela pode decidir desistir, mesmo no dia da decisão. Eu queria ter uma rota de fuga. Não houve relatos de outra testemunha, como eu pensava. Teria sido interessante se alguém tivesse dado um passo à frente, mas acho que foi difícil. Estamos sem tempo. Nossa única opção agora é esperar por mais informações da internet ou do mural. Certo, é certo esperar tanto tempo. Entretanto, quero dizer, aqueles caras da classe C podem se concentrar em nós. Vai ficar tudo bem. Além disso, tanto a classe C quanto a classe E originalmente nos visavam, de qualquer maneira. Ishinose está certo? Além disso, mesmo se você quiser seguir as regras, todos estão agindo fora dos limites. Acho que está tudo bem em pedir perdão desta vez. Ishinose e Kanzaki deixaram bem claro que queriam ser justos e honestos ao competir contra a escola e os outros alunos. De qualquer forma, teremos que transferir os pontos para quem nos fornecer as informações. Mas e se alguém fizer isso anonimamente? Nesse caso, como transferiríamos os pontos? Nós podemos dizer a você, se você quiser. Você quer que eu? Eu disse. Você sabe de algo, Ayano Koji-kun? Acabei de me lembrar de algo quando estava mexendo no meu telefone. Você sabe o número da pessoa é um número gratuito, mas eu me lembro. Ishinose se aproximou e apontou para seu telefone. Estar tão perto de alguém geralmente fazia as pessoas se sentirem indefesas. Eu pensei que uma garota não gostaria que um homem estivesse em seu espaço íntimo, e eu não sabia exatamente o que era, mas Ishinose tinha um cheiro agradável nela. Aqui, abra a tela de remessa de pontos. Você deve ver o seu número de identificação no canto superior esquerdo. Conforme eu a instruí, minha frequência cardíaca começou a disparar. Os dedos de Ishinose eram ágeis. Ela apertou o botão para abrir sua própria página de pontos. Após o carregamento da página, ela foi exibida na tela. Sim. Aí está. Então, o que devo fazer agora que posso ver o número de identificação? A partir do seu número de identificação, você pode emitir uma chave de token temporária. Se você abrir e enviar a chave,
deverá obter uma solicitação de pagamento. Entendo. Obrigado. Ok. Vamos, Ayano Koji-kun, certo. Ishinose começou a andar. Só então, por uma fração de segundo, vi algo no telefone de Ishinose. O fragmento de tela que eu notei havia se queimado em minha mente e não iria embora. O que devo fazer? O que eu tinha visto era mesmo possível. Ishinose pode ser um grande obstáculo para Horikita em sua jornada para alcançar a classe A. Bom dia. Ayano Koji-kun. Ei. Bom dia. Kushida me cumprimentou parecendo incrivelmente brilhante e enérgico. Fiquei surpreso com sua radiância. Obrigado por ontem. Você realmente me salvou. Bem, suponho que seu rosto deslumbrante me deixou feliz, mas algo mais estava me incomodando que eu não conseguia lembrar. Eu tinha saído para passear pela primeira vez, e tinha sido com garotas como Kushida e Sakura. Ah, era quase demais. Bem, acho que por enquanto, as coisas estavam ótimas, até que Ikki e Yamauchi fossem para a escola, claro. Se eles ouvissem sobre isso, eles definitivamente guardariam um sério rancor sobre isso. Vamos sair novamente algum dia, ok? Disse Kushida. Claro. Mesmo que ela apenas tivesse dito isso para ser educado, meu coração bateu um pouco mais rápido. Bem, isso não era uma coisa ruim. Você passou o dia de folga com Kushida? Uma voz gelada perguntou. Sim, eu fiz, eu respondi calmamente. Kushida queria a cooperação de Sakura, então ela pediu minha ajuda. Eu não tive muita escolha, entendo. Havia algo de errado com isso. Olhei para meu vizinho e vi uma expressão no rosto de Horikita que nunca tinha visto antes. Ok, qual é o problema? Eu perguntei. O que você quer dizer? Bem, você acabou de ter uma expressão muito estranha em seu rosto. Realmente. Não pretendia fazer nenhum tipo de careta. Eu deveria ter a mesma aparência de sempre. No entanto, direi que admiro a liberdade com que você se move. Quando eu peço ajuda, você geralmente fica relutante, mas quando Kushida-san pede, você aceita prontamente. Eu estava analisando calma e discretamente a diferença entre nós. Ela não parecia nem remotamente calma e discreta. Nesse momento, alguém deu um tapinha de leve em meu ombro e me disse para ir ver Kushida. Horikita estava com uma expressão tremendamente perplexa enquanto eu ia para o corredor, onde Kushida deu uma espiada na sala de aula. Tenho a sensação de que acabei de ver algo realmente incrível, ela disse. Kushida entendeu o significado por trás da expressão de Horikita. Ela parecia encantada e surpresa. Algo incrível. Isso é assustador. Acho que Horikita estava um pouco brava, não é isso? Acho que ela se sente alienada e solitária por não ter sido convidada, Horikita. De jeito nenhum. Ela provavelmente não sabe como se sente. Tenho certeza que ela provavelmente percebeu como é divertido passar tempo com os amigos e conversar com eles. No entanto, isso é uma coisa boa, que pensamento bizarro. Horikita não tinha uma boa opinião sobre Kushida. Mesmo assim, foi estranho para Kushida dizer que Horikita se sentia alienada por não ter sido convidada. Talvez você esteja percebendo algo fundamental, Ayano Koji-kun. Horikita-san está chateada porque você não a convidou para ir junto. Não poderia ser isso. Quer dizer, Horikita era uma garota que amava a solidão, afinal. Ela não deveria gostar de sair, certamente não com um cara como eu. Naquele momento, cheguei a uma conclusão bastante desconcertante. Depois que a aula terminou o dia, pedimos a Shabashira Sensei para nos ver na sala dos professores. Fizemos isso em consideração a Sakura. Como não pude discutir o assunto inteiramente com ela por telefone ontem, esperei no fundo da sala por um momento oportuno. Kushida provavelmente seria capaz de contar a Shabashira Sensei tudo o que havia acontecido. Uma testemunha. Para o caso de Sudou-sen. Sakura-san viu tudo do início ao fim. Kushida chamou Sakura, que ficou quieta atrás dela. Ela deu um passo à frente, parecendo um pouco nervosa. Então, de acordo com Kushida,
Você viu a luta entre Sudou e os outros? Sim. Eu vi. Não é que nossa professora não acreditou em nós, mas me senti pouco à vontade diante de seu olhar cético. Sakura, fiel à sua palavra, lentamente nos contou a verdade. Esta foi a primeira vez que ouvimos a história completa. Nenhum de nós, nem mesmo o professor, falou uma palavra ou se mexeu até o final. Eu entendo o que você disse. No entanto, não posso simplesmente aceitar o que você está me dizendo, disse Shabashira Sensei. Eu teria pensado que, como professora de sala de aula da classe D, ela ficaria encantada em descobrir uma testemunha da classe D Kushida, traída por essa reviravolta nos acontecimentos. Estava nervosa. O que você quer dizer, Sensei? Ela perguntou. Sakura, por que você está testemunhando agora? Quando relatei o problema durante a aula, você não deu um passo à frente. Não é como se você estivesse ausente naquele dia, certo? Bem. Eu simplesmente não sou bom em conversar com outras pessoas. Você não é bom em conversar com outras pessoas, mas decidiu testemunhar agora? Não é estranho? Shabashira Sensei começou a perseguir Sakura, como era típico. Se Sakura tivesse dado um passo para trás quando chamou as testemunhas pela primeira vez, eu me perguntei se Shabashira Sensei honestamente teria aceitado isso. Sensei, Sakura-san estou falando com Sakura agora. Shabashira Sensei interrompeu Kushida bruscamente. Bem, é porque nossa classe está com problemas agora, e eu pensei que se eu testemunhar, posso ajudar. Sakura se encolheu, como um sapo encurralado por uma cobra. Como nossa professora, Shabashira Sensei deveria ter entendido que tipo de garota Sakura era. Ela deveria ter percebido que simplesmente falando, Sakura havia feito um grande progresso. Entendo. Então, você reuniu coragem para se apresentar? Sim. Entendo. Bem, se você é uma testemunha, como diz, naturalmente sou obrigado a transmitir essa informação à escola. No entanto, embora a escola ouça toda a história, Sudou não pode ser declarado inocente. O que você quer dizer? Você é realmente a testemunha, Sakura? É aí que estou chegando. Acho que pode ser uma mentira inventada pela classe D porque os alunos têm medo de receber uma avaliação negativa. Shabashira Sensei, isso é uma coisa horrível de se dizer. Horrível? Se você realmente tivesse testemunhado um evento, deveria ter se apresentado no primeiro dia. É natural ficar desconfiado quando alguém aparece bem na hora. Considerando que a testemunha é da classe D, é duplamente suspeito. Qualquer pessoa razoável teria dúvidas. Você não acha? Convenientemente, um estudante da mesma classe aconteceu para ser em um prédio raramente visitado e aconteceu para testemunhar o evento inteiro. Shabashira Sensei tinha muitos pontos positivos. O fato de Sakura ter testemunhado o incidente era muito conveniente. As pessoas obviamente teriam suas dúvidas. Se eu fosse um terceiro, provavelmente pensaria que a classe D inventou essa história. Julgado com imparcialidade, era natural considerar o testemunho dessa testemunha ocular fraco. No entanto, uma testemunha é uma testemunha. Não posso determinar se ela está mentindo, então, por enquanto, aceitarei seu testemunho. Então, Sakura, vou pedir que você se junte a nós no dia da deliberação. Eu entendo que você não gosta de se associar com outras pessoas, mas você pode fazer isso. As palavras de Shabashira Sensei abalaram Sakura, como se ela estivesse testando a garota. Com certeza, Sakura, ao imaginar isso, ficou pálida e angustiada. Se você não gostar, você tem a opção de desistir. Além disso, diremos a Sudou que ele participará da deliberação. Você está bem? Sakura-san. Se sim. A resposta de Sakura faltou confiança. Além de ter que dar seu testemunho na frente de outras pessoas, ela também teria que sentar-se sozinha com Sudou. Pareceu um pouco cruel forçá-la. Você se importa se participarmos também, Sensei? Claro, foi Kushida quem falou, provavelmente para apoiar Sakura. Se o próprio Sudou consentir, eu aprovarei.
No entanto, não podemos permitir tantas pessoas. Apenas um máximo de 2 podem participar da deliberação. Por favor, pense nisso com cuidado. Saímos da sala dos professores, embora parecesse mais que estávamos sendo expulsos. Depois, voltamos para a sala de aula e explicamos tudo para Horikita. Bem, naturalmente esse foi o resultado. É de se esperar, a situação pode ser diferente agora, mas não é uma grande diferença, certo? Quero dizer, o fato de que nossa testemunha veio da classe D meio que significa que estamos sem sorte. Eu não sabia se isso confortaria Horikita, mas disse isso para defender Sakura. Se não tivéssemos convencido nossa testemunha ocular a se apresentar, provavelmente teria sido impossível provar a inocência de Sudou. Agora então, Kushida-san. Seria melhor para Ayano Koji-kun e eu participarmos da deliberação. Eu entendo perfeitamente que você apoie Sakura-san. No entanto, se se trata de um debate, então é uma história diferente, isso é. Sim, você está certo. Não acho que seria particularmente útil em um debate. Pensei em dizer algo sobre como seria perfeito se Kushida e Horikita trabalhassem juntas, mas pensei melhor. Foi precisamente porque eles podem não formar o melhor time que eu fui indicado como substituto, eu suponho. Sakura-san, você se importa? Não, está tudo bem. Ela não parecia gostar nada disso, mas ela também não tinha muita escolha agora. Com isso resolvido, nos reunimos novamente na sala de aula durante nosso almoço para discutir a estratégia. Horikita estava relutante em participar, mas graças às lágrimas persuasivas de Kushida, ela concordou em participar. Quanto ao próprio interessado, mesmo que Sudou dissesse que não se importava e se comprometia, ele poderia facilmente se tornar obstinado em situações críticas. Enquanto pensava em como ele poderia se tornar difícil a qualquer momento, fiquei em silêncio. Podemos realmente provar a inocência de Sudou amanhã? Kushida perguntou. Claro que vamos. É óbvio que fui enganado. Definitivamente sou inocente. Certo. Sudou disse. Eles simultaneamente procuraram Horikita em busca de sua opinião. Horikita simplesmente comia o pão em silêncio, ou porque não conseguia responder ou porque achava uma discussão irritante. Ei, Horikita. O que você acha? Sudou, claramente incapaz de ler a sala, aproximou-se de Horikita. Não traga seu rosto sujo para perto de mim. E não é sujo. Sudou estava tremendo. Talvez ele tenha sido ferido por aquele golpe inesperado. Não posso deixar de ficar perplexo com sua crença de que sua inocência pode ser facilmente provada. Embora você tenha obtido evidências que funcionam a seu favor, você ainda está em uma situação muito desvantajosa, mas temos uma testemunha que sabe que sou inocente, e os outros caras foram verdadeiros idiotas no passado. Isso deve ser o suficiente, certo? Esses caras são más notícias. Sudou, completamente cego para suas próprias deficiências, arrogantemente cruzou as pernas e acenou com a cabeça em concordância consigo mesmo. Ei, espere um segundo. Ainda estou lendo isso. Devolva. Está tudo bem, não é? Eu paguei pela metade, de qualquer maneira. Devolvo mais tarde. Ikki e Yamauchi vasculharam uma revista semanal de mangá. Acho que eles estavam lendo mangá em silêncio enquanto tínhamos nosso importante encontro. Considerando suas lágrimas amargas por não terem absolutamente nenhum ponto, achei incrível que eles ainda conseguissem comprar uma revista a cada semana. Kushida, sentado ao meu lado enquanto o espetáculo Ikki e Yamauchi se desenrolava, parecia imerso em pensamentos. Talvez, ela murmurou. E aí? Eu perguntei. Nada. Não é nada. Havia apenas algo em minha mente. Eu não entendi o que ela queria dizer, mas Kushida pegou o seu telefone e começou a procurar algo. Depois de retornar ao meu dormitório, deitei na minha cama e assisti TV distraidamente. Minha mente estava meio em branco, enquanto me permitia relaxar. Então, recebi um e-mail de Sakura. Se eu faltasse à escola amanhã, o que você acha que aconteceria? O que você quer dizer?
Mesmo que minha resposta tenha sido curta, esperei um pouco por sua resposta. O que você está fazendo agora? Essa foi a sua resposta. Respondi que estava sozinho no meu quarto. Se estiver tudo bem para você, podemos nos encontrar agora? Estou no quarto 1106, se você pudesse manter isso em segredo de todos. Isso realmente me ajudaria. Recebi 2 mensagens dela em rápida sucessão. Era mais como mensagens de texto do que e-mail. Aonde exatamente ela queria chegar, eu me perguntei. Pensei em perguntar por quê, mas parei de digitar. Se eu estragasse isso, ela poderia continuar me enviando mensagens, mas provavelmente seria mais difícil fazer uma visita a ela. Tive a sensação de que seria melhor nos encontrarmos diretamente, então comecei a reescrever minha resposta. Vou para lá em cerca de 5 minutos. Depois de enviar minha resposta, peguei meu casaco, mas parei. Já que estávamos no mesmo dormitório, sair com apenas uma camisa era provavelmente bom. Eu fui em direção ao quarto de Sakura. O nível superior, em outras palavras, onde as meninas moravam. Esta foi a primeira vez que pus os pés lá. A escola não proibia necessariamente os meninos de entrar. Mesmo se alguém me viu indo lá, não seria problema. Na verdade, os caras populares costumavam ir até lá para sair e se divertir. Embora fosse permitido um grau relativo de liberdade, de entrada foi proibida após 8 p.m. Naturalmente, ir ao andar feminino no meio da noite era proibido. Apertei o botão de chamada do elevador. Quando as portas se abriram, Horikita estava lá. Que hora horrível! Por algum motivo, não conseguia me mover. Eu apenas fiquei lá. Foi sorte ou azar? No caso de topar com um conhecido, eu tive que me perguntar. O quê? Você não está se dando bem? Ela perguntou. Enquanto ela olhava para mim, ela tentou fechar as portas. Assim. Estou indo. Embora achasse que isso provavelmente era uma má ideia, entrei e apertei o botão do 11º andar. Vi que o botão do 13º andar também estava aceso. Deve ser o andar da Horikita. Por algum motivo, tive a estranha sensação de que ela estava me observando por trás. Você está indo para casa tarde esta noite, hein? Eu perguntei, sem olhar para ela. O silêncio era insuportável. Eu estava fazendo compras. Você não viu eu ouvi o farfalhar de bolsas de vinil. Isto me lembra. Você cozinha para si mesma, não é? Parecia que o elevador estava indo mais devagar do que o normal. Ainda estávamos no 6º andar. Ser furtivamente convidado por uma garota era uma situação estressante. Meu desconforto significava que eu tinha que dizer algo. Este não é o 10º andar. Tudo bem? Por que diabos ela estava me perguntando sobre o 10º andar? Qual era sua intenção? Para alguém que não gosta de problemas, você foi extremamente proativo em se envolver neste caso. Ou talvez você tenha segundas intenções? Horikita estava claramente investigando. Se você tem algo a dizer, por que não vem e diz você vai se encontrar com Sakura-san, não é? Ela perguntou. Não, eu não sou. Eu imediatamente neguei, mas me perguntei se Horikita poderia ver a verdade. Bem. Suponho que onde você vai não é da minha conta. Nesse caso, não me pergunte sobre isso. Bem, era isso que eu queria dizer, mas falei as palavras apenas na minha cabeça. Depois de muito tempo, finalmente chegamos ao 11º andar em completo silêncio. Saí do elevador, tentando manter a calma. Eu não olhei para trás. Perdoe-me por me intrometer. Eu disse na porta de Sakura. Entre. Ela me cumprimentou vestindo roupas casuais. Assim. O que você precisava de mim? Ayano Koji-kun, você se lembra do que disse antes. Você disse que eu não era obrigado a dar um passo à frente, embora fosse a testemunha. Você também disse que não fazia sentido me forçar a testemunhar, isso foi quando conheci Sakura por acidente. Eu dei um leve aceno de cabeça. Eu, simplesmente não tenho nenhuma autoconfiança, afinal.
É sobre falar na frente de outras pessoas. Eu tenho sido péssimo nisso por tanto tempo. Eu não sou bom em falar na frente dos outros. Se eu for convidado a testemunhar na frente dos professores amanhã, não acho que terei confiança para responder corretamente. Assim. Então você está pensando em tirar um dia de folga da escola. Sakura deu um leve aceno de cabeça antes de desmaiar e colocar a testa na mesa. Ah! Caramba, por que sou tão completamente inútil? Ela se encolheu, claramente envergonhada. Foi a primeira vez que a vi assim. Sakura, você é surpreendentemente sensível, hein? Senti a distância entre a pessoa que via agora e seu comportamento normal e fiquei um pouco surpreso. Ou melhor, fiquei chocado. Sakura, percebendo que me deixaria ver esse lado dela, corou e balançou a cabeça. Não. Eu não sou assim mesmo, para que ela pudesse ser animada. Eu não tinha ideia, considerando seu olhar geralmente deprimido. E, posso te perguntar apenas uma coisa? Por que você me ligou? Kushida ou outra pessoa teria sido mais amigável, mais fácil de conversar. É porque não tenho medo dos seus olhos, Ayano Koji-kun. O que isso significa? Eu certamente não tinha olhos assustadores nem nada, mas... Se você está procurando alguém para conversar, Kushida é uma pessoa muito mais calorosa e extrovertida. Ela também tem muitos amigos. Não. Não me refiro aos olhos com os quais você me viu. Quero dizer, as pupilas, bem no fundo dos olhos. Se você olhar alguém no fundo dos olhos, entenderá. Sinto muito, eu realmente não posso explicar bem. Então, foi como um insight sobre o verdadeiro eu de uma pessoa. Quando alguém olhasse para mim, veria que eu não tinha substância e não tinha ambição. Isso era meio complicado. Bem, é que, quando vejo um homem, mesmo que ele pareça gentil, de repente fico com medo. Talvez isso viesse com o ponto de vista de uma mulher. Pode ter sido natural para ela se sentir desconfortável perto de homens, mas Sakura tinha uma expressão anormalmente apavorada. Falando nisso, me lembrei do dia em que tínhamos ido consertar sua câmera digital. Certamente era verdade que homens e mulheres geralmente diferiam em força física e resistência. No entanto, algumas garotas se preocupavam abertamente com esse fato e viviam em níveis anormais de medo. Eu me perguntei se algo havia acontecido no passado de Sakura para causar seu medo intenso dos homens. Por que diabos eu a estava analisando arbitrariamente? Fiquei um pouco enojado de mim mesmo, como sempre. Eu sei que seria bom simplesmente dizer o que eu vi. Mas não importa o que eu faça, não consigo imaginar. Como posso falar tão assertivamente? Ela estava tão preocupada que pediu ajuda a um aluno como eu. Ela provavelmente esteve agonizando sobre isso nos últimos dias. Mesmo com uma mão amiga minha, ela parecia estar sofrendo. Se você quiser sair, gostaria que eu falasse. Você não vai ficar bravo. Eu te disse antes, não disse. Se o obrigássemos a testemunhar, não faria sentido. Sakura foi uma testemunha inestimável, mas suas evidências não eram automaticamente confiáveis. Ela pode não ter nenhuma influência no resultado. No entanto, se ela estivesse ausente, Sudou poderia ficar com raiva. Eu provavelmente deveria tentar persuadi-la a participar, mas eu não tinha ideia de como fazer isso. 1. O que você acha que seria melhor fazer, Ayano Koji-kun? Acho que você deve fazer o que quiser, Sakura. Ela provavelmente queria uma orientação mais concreta, mas infelizmente isso foi o melhor que pude fazer. Eu não era uma pessoa excepcional e certamente não estava qualificada para orientar ninguém. Eu não era adequado para esse trabalho. Entendo. Bem, suponho que provavelmente seja incômodo pedir uma ajuda assim. Simplesmente não presto. Provavelmente é por isso que eu não consigo nem mesmo fazer um único amigo. Sakura encolheu os ombros e sorriu amargamente. Ela parecia enojada de si mesma. Sakura, acho que você será capaz de fazer amizade com alguém em nenhum momento. Eu sinto muito. Não sei como dizer o que sinto. Você parece se dar muito bem com muitas pessoas, Ayano Koji-kun. Estou com um pouco de inveja. Não, eu não.
Aparentemente Sakura acreditava que eu tinha muitos amigos e me divertia muito. Pode ser presunção da minha parte dizer isso, mas acho que somos como amigos. Nós somos, eu disse. Sakura e eu nos encaramos. Somos amigos. Realmente. Ela sussurrou. Se você não acha, Sakura, então é diferente. Não. Isso me deixa feliz, ouvir você dizer isso, respondeu Sakura, ainda parecendo um tanto perplexa. Comecei a perceber que, se as pessoas não conversassem cara a cara, não teriam uma ideia de como a outra pessoa realmente é. Fiquei surpreso com a descoberta do lado inesperado de Sakura. Se ela deixasse essa parte dela sair mais, ela provavelmente faria amigos imediatamente. Honestamente, mesmo um pequeno ajuste faria maravilhas. Mas para ela, eu acho que fazer até mesmo um pequeno ajuste seria difícil. O que pode parecer trivial para uma pessoa pode ser bastante difícil para outra, dependendo de seus problemas. Obrigada por vir me ver hoje, Sakura disse. Não é grande coisa. Você pode me ligar a qualquer hora. Se eu pudesse aliviar os fardos de Sakura mesmo ligeiramente, então valeria a pena. Eu deixaria para Sakura decidir se ela viria ou não para a escola amanhã. Pensando que nossa conversa havia acabado, me levantei e comecei a sair, mas Sakura parecia que ainda não estava se sentindo bem. Você tem algum plano para hoje à noite? Por agora eu perguntei. Agora mesmo. Não, não tenho nada planejado. Ou melhor, não fiz nenhum plano, Até eu me senti um pouco triste quando ouvi alguém dizer isso. Bem, por que não sai comigo um pouco? Se não for um incômodo, é claro, decidi ser ousado e convidar Sakura. Ela enrijeceu, quase como se ela tivesse esquecido a hora e percebido que ela tinha que estar em algum lugar importante. Ela parecia não entender o que eu quis dizer. Então, sem qualquer hesitação, ela se levantou da cadeira. Quando ela saltou, ela bateu os joelhos contra a mesa e se dobrou em agonia. Seus óculos voaram de seu rosto. Pareceu que realmente doeu agora. Você está bem? Eu perguntei. Eu estou perfeitamente bem. Ela não foi muito convincente, a dor era tão intensa que ela estava à beira das lágrimas. Peguei seus óculos. Assim como eu pensava, não havia lentes. Devolvi seus óculos. Suas mãos tremiam quando ela as pegou e ela me agradeceu. Sakura lutou com sua dor por cerca de 1 minuto antes de finalmente se acalmar e se acalmar. Onde você quer ir? Ela perguntou. Ela estava em guarda, mas não entendi por quê. Talvez ela acreditasse que eu era algum tipo de pua tentando falar suavemente com ela. Se fosse esse o caso, era ruim. Eu realmente não decidi. Só senti como se estivesse vagando, sabe? Ah, mas eu odeio estar em lugares quentes, Sakura respondeu com cautela, como se preocupada com o que dizer. Se você não se importa, há um lugar que eu gostaria de ir. Está tudo certo? Sim, claro, não me importo. Por favor, mostre o caminho. Eu realmente não me importava com a localização, eu só queria mudar de cenário e conversar. Se Sakura tivesse um lugar que ela preferisse, então tudo estaria indo de acordo com o planejado. Sakura me levou ao lugar que ela queria visitar. Devo admitir, eu não esperava a localização. Fomos para uma parte do prédio usada especificamente para atividades do clube, localizada fora da escola. Ela me guiou em torno de um edifício que tinha um acentuado toque japonês, que hospedava coisas como o clube de arco e flecha e o clube da cerimônia do chá. A uma curta distância, podíamos ouvir o som de flechas sendo disparadas. Você não está fazendo atividades do clube, certo? Não estou, mas queria vir aqui pelo menos uma vez. Eu me destacaria se viesse sozinho. Então, se você ficasse por aqui sozinho, as pessoas pensariam que você estava interessado em entrar para o clube deles. No entanto, se um casal viesse junto, as pessoas simplesmente presumiriam que eles estavam em um encontro. Por que você me pediu para sair, afinal? Ela perguntou. Por quê?
É meio difícil de responder quando você me pergunta assim. Eu estava preocupada sobre como tudo iria correr amanhã. Mas mesmo se eu dissesse algo, ainda me sentiria desconfortável. Eu perguntei porque achei que seria bom mudar de cenário, suponho. Quer dizer, sou meio solitária, então geralmente fico no meu quarto. Tenho tendência a ficar para trás o tempo todo. Sakura não parecia um tanto convencida com minha resposta indireta. Ayano Koji-kun, você não tem muitos amigos. Eu faço. Como quem? Horikita-san, Kushida-san, Iki-kun, Sudou-kun, Yamauchi-kun. Ela listou seus nomes enquanto os contava nos dedos. Bem, eles são apenas para mostrar. Não, você está certo, um amigo é um amigo. Acho que o que quero dizer é que sinto que isso é tudo que somos. Eu sinto que ainda estou entre meio que ficar fora do grupo e olhar para dentro. Você acha que nos damos bem, Sakura? Sakura acenou com a cabeça sem hesitar. Se ela disse isso, talvez fosse verdade. Acho que simplesmente não me entendi. Eu não sei como fazer amigos de jeito nenhum. Eu sou invejoso. Você foi a primeira pessoa a me chamar de amigo. E quanto a Kushida? Ela não foi a primeira pessoa que te convidou para sair envergonhada. Sakura deu um sorriso autodepreciativo. Sim. Eu deveria me desculpar com Kushida-san algum dia. Ela foi a primeira a ligar e me convidar para sair, porque eu não tive coragem. Na verdade, eu queria sair com ela. Eu simplesmente não conseguia responder a ela, não importa o que eu fizesse. Eu sou tão patético. Se você fosse bom em conversar com outras pessoas, seria mais fácil para você. Fiquei mais uma vez impressionado com a capacidade de Horikita de tirar sarro de Iki Yamauchi ao mesmo tempo que lida naturalmente com completos estranhos. Esse foi um talento esplêndido. Posso te dar um conselho para amanhã. Eu não pretendia dar a ela um incentivo vazio como faça o seu melhor. Sakura deveria encarar o amanhã inteiramente como ela mesma. Para Sudou. Por Kushida. Para seus colegas de classe. Jogue todos esses pensamentos fora. Jogá-los, todos fora. Quando você testemunhar amanhã, fale por si mesmo. Como alguém que conta a verdade do que viu, como uma testemunha. Era bom para uma pessoa autossuficiente tentar fazer algo por outras pessoas. No entanto, Sakura ainda não conseguia cuidar de si mesma adequadamente. Ela tinha uma tendência a se embrulhar e suportar a dor, triste sofrendo sozinha. Se você não fosse feliz, também não poderia fazer os outros felizes. Diga a verdade para seu próprio bem. Faça isso e Sudou será salvo. É o bastante. Eu não sabia o quão eficaz meu conselho seria. Provavelmente foi uma tolice sem sentido, na verdade. Mas talvez fosse certo encorajar Sakura a falar por si mesma. Talvez eu tenha feito isso porque entendi como é ser desejada. Porque eu precisava que alguém soubesse que eu entendia a dor e a angústia de lutar contra a solidão. Obrigado, Ayano Koji-kun. Esperançosamente, minhas palavras encontraram apoio em algum lugar no coração de Sakura. Naquela noite, sob as ordens de Kushida, todos, exceto Sudou, se reuniram em meu quarto. Aparentemente, Kushida tinha até convidado Horikita, mas parecia que ela não queria se juntar a nós. Assim, houve algum progresso. Kushida-chan não tem havido progresso, sim, mas eu também notei algo incrível. Ayano Koji-kun, posso pegar seu computador emprestado por um minuto? Claro, eu respondi com um aceno de cabeça. Kushida foi ao meu computador desktop, inicializou-o e abriu o navegador da internet. Ok. Veja isso. Kushida acessou o que parecia ser o blog de alguém. Também era bastante elaborado. Ao contrário do site de uma pessoa normal, ele tinha o brilho e o polimento de um negócio completo. Espere, isso é uma foto de Shizuko. Shizuko, ela é um ídolo da gravura. Ela acabou de aparecer em uma revista masculina, havia muitas fotos dela. Eu certamente não poderia reclamar de sua aparência ou proporções. Você a reconhece? Kushida perguntou. Devo reconhecê-la. Olhe de perto.
Kushida clicou em uma foto do rosto de Shizuko. E que deu uma longa olhada para ela e então. Ela é bonita. Não isso. Esta é a Sakura-san, não é? Kushida-chan, de quem você está falando? Sakura-san, da nossa classe. De jeito nenhum. Sakura-san. Não há como isso ser verdade, e que riu, mas a expressão de Amonchi endureceu. E que? Sabe, quando eu realmente dou uma boa olhada nela, eu acho que ela provavelmente se parece um pouco com Sakura. Mas ela não está usando óculos, certo? E o cabelo dela é diferente. Essas são maneiras simplistas de identificar alguém. Embora eu não tivesse feito a conexão a princípio, percebi que essa era definitivamente Sakura. Parecia que Ike ainda não conseguia acreditar. Ele ainda estava confuso enquanto olhava para a tela. Então Sakura é Shizuko. Isso é mentira, certo? Quer dizer, claro, há uma ligeira semelhança, mas eles são pessoas diferentes. Quero dizer, olhe como Shizuko brilhante e feliz é louco. Certo. Vamos, Ayano Koji, todas as fotos que ela carregou eram fofas, então ela parecia acostumada a tirar selfies. No entanto, eu vislumbrei um pedaço de evidência incontestável que provou que Sakura e o ídolo Shizuko eram o mesmo. Não, Kushida está definitivamente certo. Essa é a Sakura. Aqui. Apontei para uma das fotos. Você mal consegue ver, mas a porta do dormitório dela está nesta foto. Parece igual às portas do nosso dormitório. Em outras palavras, era provável que ela tivesse tirado aquela foto na escola. Ok, então Sakura é Shizuko afinal, eu ainda não entendo o ponto. Bom trabalho ao perceber isso, Kushida, eu quis dizer isso. Mesmo que houvesse uma semelhança clara, eu não teria notado sem Kushida chamando nossa atenção para isso. Quando eu vi Ike-kun lendo aquela revista semanal, me lembrei de algo. Tive a sensação de já ter visto Sakura em algum lugar antes, disse Kushida. Oh meu Deus, há um ídolo da gravura em nossa classe. Estou tão excitado e que exclamou com entusiasmo, incapaz de esconder sua empolgação. Depois de uma reação tão indigna, imaginei que Kushida iria querer se afastar dele. Embora ela fosse gentil em um grau quase imprudente, eu não conseguia sentir esse tipo de aceitação dela agora. Mas quando Shizuko começou a se tornar muito popular, ela desapareceu de repente. Ela viveu uma vida dupla como um ídolo e uma estudante quieta e discreta em nossa escola. Porque ela queria criar outra vida. Era como uma moeda com dois lados muito diferentes. Como 9 p.m. se aproximou, era apenas sobre o tempo para o nosso grupo se separar para a noite. Eu os vi todos na minha porta. Kushida, ainda tenho algo que quero falar com você. Você pode ficar por aqui um pouco. Algo para conversar. Certo. E, Ayano Koji. Sobre o que você precisa falar com ela, hein? Não me diga que é. Afastei os temores de Ike com um aceno de mão. Mas mesmo depois que eu disse que íamos apenas falar sobre Sakura, Ike chegou muito perto e sussurrou em meu ouvido que não acreditava em mim. Se você fazer confessar seus sentimentos para ela, eu não vou te perdoar. Você sabe disso, certo? Você não precisa ser tão paranoico. Como se eu fosse fazer isso. Além disso, mesmo que eu fizesse, seria destruído em um segundo. Seriamente. Se você está tão preocupado com isso, espere no corredor. Terminaremos em 1 minuto, e que concordou imediatamente em esperar. Ele fez uma pose e se esticou até sua altura máxima, estacionando no corredor bem em frente à minha porta. Depois que os caras foram embora, comecei a contar a Kushida sobre a conversa que tive com Sakura naquele dia. Oh sim. Então, sobre Sakura-san. Fiquei surpreso quando descobri que ela era um ídolo, mas também meio que entendi. Eu me pergunto se essa é a verdadeira personalidade dela. Embora eu tivesse evitado apenas declarar essa ideia de uma vez, também pensei que Sakura tinha um lado oculto, assim como Kushida. No entanto, Kushida, que tinha uma compreensão diferente dos fatos, chegou a uma conclusão totalmente diferente.
Eu acho que, provavelmente, Sakura-san diria que seu eu ídolo é na verdade sua cara falsa. Bem, acho que dizer que é falso também não está certo. Acho que ela está criando outra personalidade com maquiagem. Maquiagem. Em outras palavras, é uma persona. Sim. Eu acho que com as pretensões certas no lugar, Sakura-san poderia até mesmo sorrir na frente das pessoas. Kushida parecia bastante persuasivo. Havia algo de verdadeiro em suas palavras. Mas, naquele momento, comecei a pensar sobre o que Kushida estava tentando me dizer durante nosso último telefonema. Ei! Quando estávamos conversando ao telefone, o que você queria me dizer? Os ombros de Kushida se contraíram ligeiramente em resposta. Era como se ela não tivesse se lembrado até agora. Eu te conto mais tarde. No momento, nossa prioridade é resolver este caso. Além disso, é um pedido pessoal. Um pedido pessoal. Achei as palavras dela atraentes, mas parecia que Kushida precisava de ajuda com alguma coisa. Eu realmente não me destaquei de forma alguma. Eu não poderia fornecer algo que faltava em Kushida. Ela podia estudar e tinha ambição. Eu sinto muito. Se eu contasse agora, seria apenas um incômodo. Ela sorriu amargamente e juntou as mãos em desculpas. Bem, se as coisas com Sudou ficarem bem, você poderia me dizer então? Sim, isso seria bom. Ela se virou e agarrou a maçaneta da porta. No entanto, ela parou de repente e permaneceu perfeitamente imóvel por um curto tempo. Olhando para ela de volta, eu não tinha ideia de que tipo de expressão ela usava. Kushida? Algo parecia um pouco errado. Depois que eu disse o nome dela, Kushida se virou e fechou a distância entre nós. Ela ficou na ponta dos pés, seus saltos levantando do chão quando ela colocou a mão no meu peito e trouxe sua boca perto do meu ouvido. Se você ouvir meu pedido, Ayano Koji-kun, eu lhe darei meu bem mais precioso. Era como os sussurros de uma bruxa. Como se uma fragrância doce, mas potencialmente mortal, tivesse se apossado do meu coração. Não consegui saber se o sorriso de Kushida era genuíno ou amargo enquanto ela sussurrava em meu ouvido. A única coisa que eu sabia com certeza era que Kushida não era um anjo. No que dizia respeito a ela, eu não sabia como me sentir. A maioria das pessoas tinha lados diferentes, mas no caso dela era mais pronunciado, como se outra pessoa vivesse dentro dela. Este Kushida era simplesmente assustador. Eu não sabia dizer qual era o jogo dela, o que ela estava pensando ou o que ela queria fazer. Eu não conseguia nem dizer para onde a garota chamada Kushida Kikyo tinha ido. A mudança foi tão radical que até me perguntei se ela tinha uma personalidade dividida. A lacuna era enorme. Quando ela se afastou novamente, vi que Kushida havia voltado a ser a garota de sorriso gentil. Quando ela abriu a porta, ela chamou Iki, que estava esperando impacientemente do lado de fora. Nem mesmo o menor traço daquele Kushida assustador permaneceu. Depois que todos foram embora, eu sentei na frente do meu computador e olhei para o blog de Sakura Airi, quero dizer, o ídolo da gravura Shizuko. Ao ler as entradas anteriores, vi que ela começou a fazer um blog há cerca de 2 anos. Precisamente na época em que Sakura começou a trabalhar como ídolo de gravura. Suas esperanças e aspirações para o futuro foram expressas por escrito. Eu não vi nada que se destacasse especialmente, nenhuma bandeira vermelha. Eu verifiquei outros blogs ídolos apenas para referência, mas eles pareciam semelhantes. Eu tive que me perguntar, como seria a sensação de um estudante do segundo ano do ensino médio estrear no mundo do entretenimento? Durante um ano, ela atualizou o blog quase todos os dias. Ela escreveu sobre o que aconteceu naquele dia e seus pensamentos. Ela também respondeu a quase todos os comentários de seus fãs. Mas, como eu esperava, ela parou de responder depois de ser aceita nesta escola. Ela havia obedecido estritamente à regra de entrar em contato com qualquer pessoa fora da escola. Embora ela não fosse realmente o centro direto das atenções, Sakura parecia mais popular do que eu imaginava. Ela tinha mais de 5.000 seguidores no Twitter.
Muitos deles eram fãs que queriam que ela voltasse a fazer revistas de gravura muito em breve, ou perguntaram se ela tinha planos de aparecer na televisão. Entre tantos comentários, um post de 3 meses atrás chamou minha atenção. Você acredita em destino? Eu sim. Acredito que ficaremos juntos para sempre. Essa tinha sido a única mensagem, teria sido a fantasia delirante de um fã? Mas havia mais a cada dia e aumentava rapidamente. Eu sempre posso sentir você perto de mim. Você estava ainda mais bonito hoje, hein? Você percebeu quando nossos olhos se encontraram. Se Sakura visse isso, essas palavras provavelmente a assustariam. Era quase como se o pôster quisesse estar fisicamente perto de Shizuko para que ele pudesse sussurrar essas palavras em seu ouvido. Eles eram apenas delírios. Dentro desta escola altamente restrita, apenas um número muito limitado de pessoas poderia encontrar Sakura. Alunos, professores, ou qualquer pessoa que tenha negócios com a escola. Tive uma lembrança do homem que trabalhava na loja de eletrônicos do campus. Então, uma postagem do último domingo fez meus cabelos ficarem em pé. Eu tive uma compreensão esmagadora. Olha, Deus é real, afinal. Sakura comprou uma câmera digital depois de se matricular na escola. Claro, ela provavelmente se disfarçou naquele dia, assim como qualquer celebridade faria. Mas embora um disfarce como aquele fizesse sentido para ela usar com os fãs, aquele balconista havia reconhecido quem era Sakura. Claro, havia apenas algumas maneiras pelas quais eles poderiam ter contato naquele ponto. No entanto, depois que a câmera de Sakura quebrou, ele a viu. Já que ela amava tanto, ela tinha que consertar. Dadas as nossas circunstâncias, era quase impossível para alguém da classe D comprar um novo. No entanto, como ela o levou para conserto, havia a possibilidade de que ela encontrasse o balconista da loja. Ela estava hesitante em ir consertar sua câmera por causa do balconista. O balconista, por outro lado, estava incrivelmente animado. Afinal, aqui estava sua chance de obter o nome verdadeiro e o número de telefone de seu ídolo favorito no formulário que ela tinha que preencher. Também pode explicar por que ela me ligou naquela noite e fez algumas perguntas bastante significativas. Quando pensei sobre isso, a resposta parecia óbvia. Eu vasculhei os comentários, procurando por mais que ele pudesse ter escrito. É tão cruel para você me ignorar. Ou talvez você simplesmente não tenha me notado. O que você está fazendo agora? Quero te conhecer, quero te conhecer, quero te conhecer. Comentários assustadores foram postados um após o outro. Claro, outros fãs simplesmente ficaram enojados com esses comentários, mas era diferente para Sakura. Eu me perguntei se saber que ele estava tão perto a empurrava ao ponto de um terror quase inimaginável. Mas Sakura tinha escondido isso de nós, e agora ela estava tentando desesperadamente lutar contra a classe C por nós como testemunha. Ela provavelmente estava hesitante em deixar seu dormitório, considerando o quanto a existência desse homem a aterrorizava. Se eles estivessem no mesmo campus, seu medo não era surpreendente. No entanto, não havia quase nada que pudéssemos fazer, nenhum plano que pudéssemos implementar para resolver o problema desse stalker até amanhã. No final, a única opção era esperar um SOS da garota em questão.